Fala galera do Curiosidades do Mundo, tudo bem com vocês? E bem-vindos ao primeiro vídeo. E hoje o vídeo é sobre as 20 maiores cidades do mundo. Vamos começar? Em 20º lugar fica a cidade de Buenos Aires, na Argentina. Localizada no estuário do Rio da Prata, a área metropolitana de Buenos Aires é a segunda maior da América do Sul e a terceira da América Latina. Trata-se da única metrópole do país e é, ao mesmo tempo, centro cultural, político e econômico. A região metropolitana tem 15 milhões de habitantes, já em relação apenas ao município é de 3 milhões de habitantes, com uma área de 3.212 km² e a densidade demográfica é de 4.700 pessoas por km². Em 19º lugar fica a cidade de Calcutá, na Índia. Começamos pela terceira maior cidade da Índia. Sim, ainda falta mais duas aqui no ranking. Às margens do rio Hooghly. Calcutá está situada na região leste do país, próxima à fronteira com Bangladesh. É conhecida como a capital cultural do país e sua arquitetura ainda preserva traços do período em que a cidade era capital da Índia Britânica. A região metropolitana tem 15,2 milhões de habitantes, já em relação ao município é de 4,5 milhões de habitantes, com uma área de 1.347 km² e a densidade demográfica é de 11.300 pessoas por km². Em 18º lugar fica a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Lar das estrelas de Hollywood, a área metropolitana de Los Angeles apresenta uma das menores densidades demográficas do mundo. Uma característica da cidade é sua grande diversidade cultural. A região metropolitana tem 15,4 milhões de habitantes, já em relação ao município é de 4 milhões de habitantes, com uma área de 6.299 km² e a densidade demográfica é de 2.300 pessoas por km². Em 17º lugar fica a cidade de Bangkok, na Tailândia. Bangkok teve um crescimento enorme a partir da década de 1960, sendo alvo de investimentos econômicos que atraíram grandes multinacionais. Resultado disso é hoje ser uma das maiores e mais influentes cidades do Sudeste Asiático. A região metropolitana tem 16 milhões de habitantes, já em relação ao município é de 8,3 milhões de habitantes, com uma área de 3.043 km² e a densidade demográfica é de 5.300 pessoas por km². Em 16º lugar fica a cidade de Moscou, na Rússia. A principal cidade russa é considerada a megacidade mais ao norte do planeta e pela revista Forbes é o lar de uma grande comunidade de milionários. A região metropolitana tem 16,5 milhões de habitantes, já em relação ao município é de 12,4 milhões de habitantes, com uma área de 5.698 km² e a densidade demográfica é de 2.900 pessoas por km². Em 15º lugar fica a cidade de Cairo, no Egito. A capital do Egito é a maior cidade da África e do mundo árabe, situação bastante apropriada para uma cidade cujo nome significa vencedor ou conquistador. A região metropolitana tem 16,9 milhões de habitantes, já em relação ao município é de 9 milhões de habitantes, com uma área de 1.907 km² e a densidade demográfica é de 8.800 pessoas por km². Em 14º lugar fica a cidade de Osaka, no Japão. A aglomeração urbana das cidades de Osaka, Kobe e Kyoto teve origem na era Edo, que durou de 1603 a 1668. É uma das áreas no Japão onde melhor se pode observar as construções antigas convivendo com a arquitetura moderna. A região metropolitana tem 17,1 milhões de habitantes, já em relação ao município é de 2,7 milhões de habitantes,
com uma área de 3.004 km² e a densidade demográfica é de 5.700 pessoas por quilômetro quadrado. Em 13º lugar fica a cidade Dhaka, Bangladesh. Situada no centro de Bangladesh, a capital abriga boa parte da população do país e é conhecida como a cidade das mesquitas. Chama a atenção o fato de abrigar tanta gente num território que não é tão grande assim. Isso faz com que Dhaka seja, de longe, a cidade com maior densidade demográfica do mundo. A região metropolitana tem 18,6 milhões de habitantes, já em relação ao município é de 9 milhões de habitantes, com uma área de 453 km², e a densidade demográfica é de 41.000 pessoas por quilômetro quadrado. Em 12º lugar fica a cidade de Pequim, na China. Pequim tem mais de 3.000 anos de existência e permanece como centro do poder político, cultural e educacional do país. A região metropolitana tem 19,4 milhões de habitantes, já em relação ao município é de 11,8 milhões de habitantes, com uma área de 4.144 km² e a densidade demográfica é de 4.700 pessoas por quilômetro quadrado. Em 11º lugar fica a cidade de Guangzhou, na China. Situada em um ponto estratégico às margens do rio Xujiang, no sul da China, Guangzhou é um importante centro portuário, o que atrai uma grande quantidade de pessoas em busca de trabalho. A região metropolitana tem 20 milhões de habitantes, já em relação ao município é de 13 milhões de habitantes, com uma área de 3.885 km² e a densidade demográfica é de 5.200 pessoas por quilômetro quadrado. Em 10º lugar fica a Cidade do México. A região metropolitana da Cidade do México é tão grande que ocupa 1/10 do Vale do México e reúne mais de 40 municípios e cerca de 20% da população mexicana vive lá. A região metropolitana tem 20,4 milhões de habitantes, já em relação ao município é de 9 milhões de habitantes, com uma área de 2.370 km² e a densidade demográfica é de 8.600 pessoas por quilômetro quadrado. Em 9º lugar fica a cidade de São Paulo. A única representante brasileira é obviamente a região metropolitana mais populosa do Brasil, mas também a maior do continente sul-americano, dos países que falam português em todo o hemisfério sul. A região metropolitana tem 20,9 milhões de habitantes, já em relação ao município é de 12,2 milhões de habitantes, com uma área de 3.043 km² e a densidade demográfica é de 6.900 pessoas por quilômetro quadrado. Em 8º lugar fica a cidade de Nova York, Estados Unidos. Considerada a capital cultural do mundo, Nova York é a maior cidade dos Estados Unidos. Em seu território são falados mais de 800 idiomas, para além do oficial o inglês. A região metropolitana tem 21 milhões de habitantes. Já em relação ao município, é de 8,7 milhões de habitantes, com uma área de 11.875 km² e a densidade demográfica é de 1.700 pessoas por quilômetro quadrado. Em 6º lugar fica Mumbai, na Índia, abrigo dos estúdios de Bollywood. A antiga colônia portuguesa e posteriormente britânica apresenta uma mistura de culturas muito evidente em sua arquitetura. A região metropolitana tem 23,6 milhões de habitantes, já em relação ao município é de 18,4 milhões de habitantes, com uma área de 841 km² e a densidade demográfica é de 26.900 pessoas por quilômetro quadrado. Em 5º lugar fica Seul, na Coreia do Sul. Com mais de 2.000 anos de idade, Seul combina áreas com patrimônios históricos mundiais definidos pela Unesco e edifícios ultramodernos.
Com um enorme sistema de metrô, é considerada a cidade mais conectada do planeta. A região metropolitana tem 24,3 milhões de habitantes, já em relação ao município é de 9,9 milhões de habitantes, com uma área de 2.745 km², e a densidade demográfica é de 8.900 pessoas por km². Em quarto lugar fica a cidade de Manila, nas Filipinas, palco de diferentes batalhas. Manila por muito tempo esteve sob o domínio espanhol, o que se refletia na arquitetura da cidade. Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, quando já estava sob o domínio dos japoneses, sofreu um bombardeio dos Estados Unidos, que destruiu grande parte das construções antigas. Hoje, após a reconstrução, assemelha-se às cidades norte-americanas. A região metropolitana tem 25 milhões de habitantes, já em relação ao município é de 12,8 milhões de habitantes, com uma área de 1.813 quilômetros e a densidade demográfica é de 13.800 pessoas. Em terceiro lugar fica Nova Delhi, na Índia. Delhi é o centro político e econômico do norte da Índia, sendo a sede de embaixadas de 160 países, também onde está a principal mesquita do país, Jama Masjid. A região metropolitana tem 28,4 milhões de habitantes, já em relação ao município é de 19 milhões de habitantes, com uma área de 2.240 km² e a densidade demográfica é de 12.600 pessoas por km². Em segundo lugar fica a cidade de Jakarta, na Indonésia. A capital da Indonésia é tão grande que administrativamente está dividida em 5 partes: central, ocidental, oriental, do sul e do norte. Isso sem contar o arquipélago das 1.000 ilhas, que também fazem parte da cidade. A região metropolitana tem 34,3 milhões de habitantes, já em relação ao município é de 10,8 milhões de habitantes, com uma área de 3.367 km² e a densidade demográfica é de 10.200 pessoas por km². Em primeiro lugar fica a cidade de Tóquio, no Japão. A maior cidade do mundo, teoricamente, não é uma cidade. É que o Japão não é dividido em cidades, mas em prefeituras que são um pouquinho mais amplas administrativamente do que as cidades de outros países. Na prática, Tóquio é a cidade mais populosa região metropolitana do mundo e, pelas previsões, continuará sendo no topo por muitos anos. A região metropolitana tem 38,5 milhões de habitantes, já em relação ao município é de 13,9 milhões de habitantes, com uma área de 8.223 km² e a densidade demográfica é de 4.700 pessoas por km². Então, galerinha, esse foi o vídeo. E se vocês já gostaram do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, deixe as sugestões de vídeo e até o próximo vídeo.